Meus amigos, olha, se você é daqueles raros entusiastas que existem aqui no Brasil, que acreditam que sim, existe vida fora do universo, fora daquele clubinho, muito legal, diga-se de passagem, mas existe sim vida fora do clubinho de Ingolstadt, de Munique, de Stuttgart. Sim, existe, a gente está a bordo de uma das melhores opções que o engenheiro pode comprar entre 500 e 600 mil reais, Mustang Mach-1. Meus amigos, com os 566 mil desse carro aqui, você hoje não consegue comprar nem um CLA 45S 0 km. Que beleza, é um carro muito interessante, 421 cavalos num 4 cilindros turbo. Mas aí, meus amigos, tem um detalhe que é fundamental nessa história toda. 4 cilindros turbo, vai faltar um detalhe, um pequeno detalhe sonoro. Isso, o CLA 45 não vai ter. Ai, que ronco, caras. Nossa. Olha isso. Meus amigos, isso aqui é uma receita que os alemães já fizeram muito, mas muito bem e tiveram de abrir mão em nome do downsizing. Eu tô falando do quê? Eu tô falando de um V8 compacto, de alumínio, duplo comando no cabeçote, coisa fina, girador. Eu tô falando do quê? Do espírito do M3 E92, 4 litros, S65, girando lá para lá de 8.000 RPM. Aqui o headline tá encostando em 8.000 RPM. Isso original. Depois a gente vai falar de algumas receitas de preparação aqui nesse carro, aonde... Vou segurar o suspense aqui, depois eu falo sobre isso. É o espírito do C63W204, famoso, épico, aquele ronco de trovão, 6.2 litros. É esse espírito, é essa receita, só que com 10 anos de engenharia. Câmbio de 10 marchas, suspensão Magne-Ride, uma dinâmica extremamente refinada, ótimos pneus, ótimos freios, conjunto dinâmico afiadíssimo, caras. Esse é o espírito, então não tem como você ser um fã de W204 e de M3 E92 e você sentar a bunda aqui nesse carro, acelerar na Estrada dos Romeiros como a gente está fazendo e não ficar com um sorriso no rosto. Se você não ficar com um sorriso no rosto, meu amigo, é porque o fã-clubismo pegou pesado aí na tua alma. Original, como a gente está vendo o carro aqui, a gente está fazendo um 0 a 100 em 4,4 segundos. Diferença para o Mustang GT a gente vai explicar, e são várias e são muitas importantes, só que a potência talvez seja a menor delas, a gente está falando de 17 cavalos de diferença só. O lance aqui, e a melhor maneira de você entender, especialmente você que é mais ligado ao meio dos carros exclusivos, a melhor forma de você entender a diferença que existe entre esse carro aqui e o GT é mais ou menos a diferença que existe entre o Carrera S e o GTS, por exemplo. Então, esse carro aqui pegou uma série de recursos que são dos irmãos mais caros, GT500, GT350, especialmente na parte de conjunto dinâmico. Essa é a grande questão, que são estrutura, suspensão, radiadores adicionais. Então, essa é a melhor síntese possível para você entender o que é esse carro aqui. Mostrar algo muito interessante para vocês. A gente equipou esse Mustang Mach-1 com a mais recente geração dos pneus da linha Ultra High Performance da Continental. Estou falando do Sport Contact 7. Esse pneu foi lançado na Europa no começo do ano passado e já chegou aqui no Brasil.
Meus amigos, a gente está falando de um pneu extremamente sério de performance. Em testes instrumentados realizados por publicações especificamente especializadas em pneus, como por exemplo os britânicos do Tire Reviews, esse pneu aqui deixou para trás uma grande referência do mercado, que é o Michelin Pilot Sport 4S, não o PS4 e sim o PS4S. Esse pneu, como vocês estão vendo aí nos resultados da tela, foi quase 8 segundos mais rápido no tempo de volta em pista molhada, 3 décimos mais rápido em pista seca e também deixou o Michelin para trás em todos os testes de frenagem, seja com pista seca ou com pista molhada. Esse, evidentemente, foi o grande vencedor comparativo, que não incluiu só o Michelin não, mas 9 pneus concorrentes dessa linha Ultra High Performance. E isso aqui casou com esse carro aqui como se fosse um hambúrguer e queijo, assim, ficou uma combinação maravilhosa nesse carro. E aí tem duas curiosidades técnicas que eu queria mostrar para vocês. Quando você olha para esse pneu, especialmente essa parte externa aqui dos ombros, que é onde você vai mais ter o apoio quando você está fazendo uma curva em alta velocidade, note como os blocos são muito mais inteiriços para aumentar a área de contato do pneu com o solo. Mas tem mais coisa interessante aqui. Quando você olha com atenção, você vai encontrar esses insertos aqui estruturais entre esses blocos da banda de rodagem. Para que serve isso? Para estruturar melhor esses blocos, conter a movimentação lateral que vai acontecer com as forças de aceleração lateral. E com isso você ganha o quê? Velocidade e precisão de resposta no volante. Então não é aquele pneu que faz curva em 2 tempos, sabe? Que você vira, sente o pneu apoiar depois que vem o grip. Aqui vem tudo de uma vez. E um dos elementos que ajudou a ter essa precisão na direção é justamente a presença desses elementos estruturais aqui, que também ajudam a conter melhor a temperatura na banda de rodagem do pneu. Agora vamos escutar então esse V8 uivar mais um pouquinho? Coyote de terceira geração, de falar que é um dos motores mais impressionantes do que eu já avaliei, caras. Eu sei que existe muito romance e é verdade, é um motor muito legal, 6.2, fantástico, né? Mas por que a gente, nós entusiastas, especialmente aqui no Brasil, a gente não olha com a mesma paixão um motor impressionante como esse aqui, como os que a gente vê, os motores de Affalterbach, por exemplo? Cara, isso aqui é um conjunto sensacional, um V8 extremamente compacto, girador, duplo comando, duplo sistema de injeção direta, mas também injeção indireta no coletor de admissão para situações de carga mais leve, você tem uma progressão melhor também. Então você tem o melhor dos mundos aqui, até porque a injeção indireta também vai ajudar a lubrificar e diminuir aquele problema de carbonização que a gente vê em motores que só tem injeção direta. Cara, isso aqui é um motor fenomenal, girando quase 8.000 RPM num Mustang, num mero Mustang. A gente não tá falando nem do GT350, a gente tá falando do Mach-1. E uma coisa que é muito legal é essa docilidade, essa progressividade com a qual ele se apresenta, que é uma característica típica desses V8 de deslocamento que não são tão grandes, não é um motor de 7 litros, né? É um motor de 5 litros, casado a um câmbio de 10 marchas. 10. Sabe o que isso quer dizer? 10 marchas significa que você vai aproveitar o melhor desse power band o tempo inteiro. Então, quando você olha para um conjunto mecânico, você não pode olhar só para a potência, você tem que entender a potência, o torque dentro do contexto do powertrain inteiro, e lógico, do carro também, da massa, do conjunto inteiro. Tendo 10 marchas, cara, você faz esse motor aqui trabalhar sempre na faixa ótima de rotação. Então, por mais que ele não seja downsize, de não ter aquele torque avassalador, e sim, com isso ele exige que você escolha a marcha certa para você dirigir em direção esportiva, como era o Porsche 911 até a fase 991.1, quando ele era ainda aspirado, aqui é exatamente a mesma coisa, só que você tem 10 marchas, então esse efeito é bastante mitigado. 10R80, esse câmbio de 10 marchas, desenvolvido inclusive com parceria com a Chevrolet, é câmbio que está, por exemplo, no Camaro ZL1, é um câmbio fantástico, muito bem resolvido mesmo. E tem alguns detalhes aqui que são muito interessantes quando a gente está falando de diferenças em relação ao Mustang GT.
Aqui, caras, a gente está falando de um conjunto que recebeu coletores de emissão e o corpo de borboleta do GT350, aquele corpo de borboleta de 87 milímetros, e a gente tem radiadores adicionais. Isso aqui é muito legal. Radiador extra para o câmbio, radiador extra para o diferencial. Então nada de modo de emergência, quando você está andando na pista depois de 3, 4 voltas, que é um problema que inclusive assola muito C63 AMG, mesmo da época aspirada W204. Então esse conjunto aqui já está muito mais pensado justamente para o seu uso em pista. Cara, esse ronco é espetacular, meus amigos. Aqui a gente está falando de 483 cavalos a 7,250 e 56,6 de torque a 4,900. Então é um carro que, numa situação como essa, que eu saí de uma marcha mais longa, você teria de fazer uma redução antes de dar cano cheio, né? Então é um pouco diferente dos carros downsized de hoje nesse sentido, o que deixa até a experiência mais interessante. Mas olha só, caras, esse carro aqui, 417 cavalos nas rodas aferido pelo Batistinha. Agora, tem um lado que é muito interessante. É muito legal. E é por isso que eu falo que esse motor aqui, o Coyote terceira geração, é sensacional. Mais de 500 cavalos nas rodas, ou seja, um ganho de para lá de 100 HP, com um kit BTS 600 Plus que o Batistinha desenvolveu. Caras, a gente está falando de basicamente um sistema de escape muito bem dimensionado, ok? Um mapa muito caprichado, inclusive com 4 opções de mapa, né? Modo Valet, modo Ghost Cam, um mapa para etanol e um para pódio. Tem mais alguns outros equipamentos, mas é essencialmente isso. Ou seja, olha o quanto de reserva de potência tem aqui esse conjunto mecânico. Em boa parte por questões de restrição de fluxo do coletor de escape, do catalisador, também por questão de emissões, ou seja, olha o potencial desse motor sem troca de comando, sem supercharger, sem turbo. Caras, 600 cavalos de motor é muita coisa para um motor de 5 litros. Acabou, pessoal, aquela conversa de V8 que não gira, falta de sofisticação, de powertrain americano. Se liguem, cara, isso está no passado já há muito tempo. Você quer mais? O Batistinha desenvolveu um kit chamado BTS 800, se eu não me engano. A gente está falando aí de mais de 700 cavalos nas rodas, então tem muita opção. Eu vou fazer o seguinte, se bobear esse mês ainda vou gravar um conteúdo aí, quem sabe com um dos carros dele ou com os equipamentos para você aí que está interessado no Mustang e se ligar nas coisas que são possíveis, porque, caras, é um conjunto de powertrain do... não posso falar, né? Posso sim, é do... Vamos lá, olha isso. Nossa, meu. Meu, eu me sinto a bordo daqueles V8 supercars australianos, sabe? Esse ronco, girando essa rotação. Escape original aqui, cara, escape original. Imagina isso aqui com uma borboletinha de livre fluxo, sem restrição sonora. Meus amigos, meus amigos. Agora vamos falar para vocês as diferenças que esse carro aqui, o Mach-1, tem em relação ao Mustang GT. Motor eu já expliquei, né? São poucas diferenças, basicamente um ponto de captação de ar frio, Cold Air Intake, um corpo de borboleta maior, coletores de emissão que vieram aí do GT350, 17 cavalos a mais, né? Mas vocês estão vendo aí nas imagens que o Mach-1 ele não tem a capa do motor e o motivo está justamente nessa barra estrutural que a gente chama de barra Monte Carlo, que conecta as duas torres dos amortecedores e aí com isso você tem um controle estrutural maior, lembrando que as torres, os amortecedores, transmitem muitas forças realmente vindo, tanto na parte de curvas quanto em obstáculos ou ondulações no piso, para as torres, e com isso aí você tem uma deformação estrutural que é pequena, mas que afeta a geometria do veículo. Tanto é que, tanto essa versão Mach-1 quanto o GT Performance Package, além de reforços estruturais localizados em diversos lugares, como por exemplo o subchassi e algumas triangulações, inclusive no aftermarket tem mais equipamentos que você pode adicionar para dar ainda mais amarração estrutural. Aí quando a gente está falando do Mach-1,
Essa é uma diferença importante em relação ao GT, essa barra de amarração estrutural. Parte de suspensão, como eu falei, é uma ideia meio parecida com a diferença que a gente vai encontrar entre o 911 GTS e o Carrera S, ou seja, aqui a gente tem uma recalibragem completamente diferente na parte de amortecedores e molas, com um detalhe que são amortecedores adaptativos, aquele sistema MagneRide que vocês conhecem muito bem, mas aqui bem mais firme a proposta em relação ao GT. Agora, é um carro que eu achei relativamente confortável. Lógico, como eu falei na parte ali on-board, precisa andar com um pouquinho mais de cuidado, mas não é aquele carro que vai bater tão seco, tá? Uma coisa interessante é que as barras estabilizadoras aqui também tiveram um ganho de diâmetro, tá? Ou seja, o controle de rolagem de carroceria aqui é melhor do que no GT e vai fazer mais diferença, especialmente na pista, no autódromo, né? O carro vai inclinar menos nas curvas. A gente tem 1,3 milímetros a mais, parece pouco, mas é muito para uma barra que tem 33,3 milímetros, 1,3 na dianteira e 1,8 milímetros a mais na traseira vai para 24 milímetros. Esse delta, ou seja, o fato da barra estabilizadora traseira crescer mais, significa que a dinâmica desse carro vai ficar um pouco mais neutra, um pouco menos dianteira, tá? O Mustang, de forma geral, já desde a geração anterior a essa, já é um carro que ficou bem mais neutro no comportamento dinâmico, embora muita gente indo pelo senso comum ainda ache que é um muscle car pesadão, que arrasta a frente, não sei o quê. Cuidado, se você jogar esse carro de frente, você vai precisar pegar ele depois, como a gente vê em muitos vídeos por aí espalhados pela internet, tá? Uma coisa interessante aqui, as rodas aro 19, 19 por 9,5 na dianteira e 19 por 10 na traseira. A roda ficou mais larga, mas os pneus têm a mesma largura do do que o GT. Então aqui a gente tem 245 milímetros de borracha e 275 milímetros atrás. Você consegue colocar um 285 aqui com muita tranquilidade também, graças a esse aumento de largura na tala das rodas. A caixa de direção parece ser a mesma do GT, mas tem uma diferença de calibragem aqui. Então, especialmente nas programações mais esportivas, você vai ter uma direção mais firme, mas não tem uma diferença de relação de multiplicação nem nada do tipo, tá? Na parte dos freios, a gente tem 381 milímetros de disco aqui na dianteira, com pinças Brembo aí de 6 pistões, tá? O material das pastilhas aqui no Mach 1, de acordo com a Ford, é mais macio, embora o GT já desse muito bem conta do recado. Um outro carinho especial que o Mach 1 recebeu em relação ao GT é o splitter dianteiro. Na verdade, tem alguns fechamentos a mais. O difusor traseiro também é um pouco diferente. A Ford fala em um aumento de mais ou menos 22% de downforce. A gente não sabe exatamente a qual velocidade, mas deve ser a 200, 250 km por hora. Esse splitter dianteiro vai ajudar muito o quê? Em curvas de média, média alta, porque vai ter a dianteira mais pregada, né? Todo carro do tipo turismo tem essa dificuldade em circuito no sentido de, na traseira você consegue colocar um aerofólio para você dar downforce, mas na dianteira você não vai colocar um splitter imenso para frente, né? Aqui eles aumentaram o quanto deu, lembrando que ainda assim você precisa de um certo cuidado aí quando você for passar nas valetas. Mas note que nos cantos aqui é bem similar ao GT, então é só você passar ali na diagonal que você vai passar tranquilo. Vale lembrar vocês que eu comentei, né? Radiadores adicionais, um para o câmbio, um para o diferencial. Isso o GT não tem, mas o Mach 1 possui, tá? Quando a gente vai olhar aqui na parte da suspensão traseira, vale destacar que essa geração S550, suspensão traseira independente, sistema chamado Integral Link. O que é que a gente tem aqui? A bandeja inferior tem o formato de A, né? 2 pontos. Aí o superior, que chamam de Camber Control, controle de cambagem, ele vai ter um formato de I, e conectando esses 2 pontos tem um link, tem literalmente aí um elemento adicional conectando o que seria a bandeja superior com a inferior, chamado Integral Link. E além disso tem um bracinho que vai aqui um pouquinho mais para frente, que chama o controle de convergência. Então ele vai controlar justamente na atuação dos torques, das forças dinâmicas, o processo de você controlar a geometria no âmbito da convergência. Na prática, aliás, esse sistema Integral Link tem um ótimo controle de geometria. Então, variações dinâmicas que acontecem na curva, né? A carroceria inclina, a cambagem muda um pouco. Então, aqui você consegue ter um controle bem independente em relação ao quanto que ganha de cambagem, o quanto ganha de convergência. Então, é um sistema bastante sofisticado. Do GT500, o que veio aqui? O subchassi, né, a parte, o componente onde os braços e todos os componentes de suspensão são ligados, ele é mais resistente, mais parrudo. As buchas do quadro aqui também são do GT500, então você vai ter uma estabilidade melhor em arrancada, uso mais extremo, especialmente com pneus mais aderentes, caso aqui desse Sport Contact 7. E também esse bracinho que eu comentei que está aqui um pouquinho mais para frente, esse controle de convergência, também veio do GT500. Então notem como em várias pequenas coisas no conjunto dinâmico, esse carro aqui teve muito trabalho aí do pessoal da Ford. O último detalhe aqui é esse pequeno spoiler do tipo Leap. Lá fora
a gente tem uma opção que é um pouco mais esportiva, um pouquinho maior. Aqui o pessoal da Ford optou por uma proposta um pouquinho mais discreta, mas no aftermarket você encontra, inclusive com a própria Ford, não sei aqui no Brasil, para ser bem franco contigo, mas você consegue encontrar um aerofólio um pouquinho mais pronunciado aqui. E tem outro detalhe também que é diferente em relação ao Mustang GT, estético é verdade, ponteira do escape aqui é bem mais generosa do que no GT, então forma um visual aí mais esportivão. E como eu falei, parte do difusor aqui também é diferente. Cabine do Mustang Mach-1. Eu gosto da ideia e da proposta de ser coerente com o universo de um muscle car, ou seja, é algo mais espartano sim, e graças a Deus eles se livraram daquela ideia de fazer um interior meio SUV, como era, por exemplo, o Challenger da primeira leva, né? Isso aí já ficou no passado. Mas ainda você não vai poder comparar essa cabine com um C63 ou com um M3 G80, né? Afinal, são carros que custam aí 50% ou 100% a mais, então vamos lá, né? Parte de performance até pode ter uma briga bem legal aí e vantagens em alguns cenários, mas em termos de sofisticação, vai ter aí um pênaltizinho que você vai pegar, né? Então, exemplo aqui, ó. Isso aqui, na verdade, poderia, um investimento pequeno, né, Ford? Usar aí um LEDzinho aqui, né? Toda essa parte desse console de teto podia receber um carinho um pouquinho maior, né? Aliás, a linha de teto desse carro é baixa, então se você é um cara de 1,90 m para mais, vale a pena você fazer um test drive para ver se você não vai ter contato da cabeça com o teto, especialmente usando um capacete. Olhando aqui para o lado, os bancos, tem um detalhe que eu gostei bastante, que é a remissão ao design 69. Esses gomos com essa faixa aqui na porção superior é uma menção direta ao banco do Mach-1 de 69. No Mach-1 69 eu lembro que era vermelha essa faixa, eu não lembro que você podia escolher se tinha a opção, por exemplo, desse cinza, gelo que a gente está vendo, mas enfim. Os bancos têm ventilação e aquecimento, isso achei muito legal. A ergonomia de direção também tá bem bacana, você fica com as pernas mais para frente, consegue uma posição de direção bem baixa, então tudo isso aí achei legal. Aqui, nesse console central, tem um pouquinho de informação demais. Esse sistema de ventilação é um pouco confuso de usar a primeira vez, né? Então, você controla aqui nessas teclas a potência da ventilação, mas a temperatura nessa roldana que não gira, é em toques para cima e para baixo. Então, aqui tem uma certa curva de aprendizado e eu acho que eles poderiam simplificar até para ficar com um design mais retrô. Podia ter menos teclas aqui, né? Alguns carros europeus resolveram isso com teclas multifunção, que eu acho interessante. Aqui nessas teclas com estilo aircraft, de avião, né? Então algumas teclas de controle, por exemplo, de tração. Aqui você escolhe a carga da direção em si. Aqui o modo de direção, né? Entre Sport, Track, enfim. E olhando aqui para minha frente, o cluster de instrumentos é um destaque muito especial, porque ela faz uma menção direta ao design dos anos 60, mas embora eu não seja tão fã de painéis digitais, eles resolveram de uma forma aqui que você tem muitos ganhos de ergonomia. Por exemplo, o contagiros com essa escala que se estica, ela começa circular, mas ela vira horizontal, estilo dos carros da McLaren, por exemplo, significa que você consegue dirigir só na visão periférica, você consegue já ver que o contagiros está chegando no red line aqui. Então eu achei isso genial. É uma forma, por exemplo, de você trazer mais sentido para um painel digital. Aqui no centro, vocês estão vendo, eu configurei pressão de óleo, a temperatura do motor e a temperatura do câmbio, mas você consegue configurar, por exemplo, você quer saber a temperatura do câmbio e do diferencial, você consegue. Temperatura de emissão do ar, você consegue. Temperatura do cabeçote, tem um monte de coisa que você consegue escolher aqui, até mesmo a proporção de mistura entre ar e combustível você consegue acompanhar pelo painel. Então, tem muito carro aí puro sangue que não oferece todas as possibilidades, toda essa instrumentação, embora a gente saiba que na unidade de controle do carro vai ter essas informações, mas muitas vezes elas não são passadas para quem está atrás do volante. Então, tudo isso corrobora essa ideia que eu realmente acredito que esse carro aqui é feito para entusiasta mesmo, tá, pessoal? Aqui tem algumas simplificações na parte do painel, por exemplo, esse plástico meio duro que dá essa textura assim meio escovada, eu acho que dá uma barateada na percepção de qualidade do carro. Não sou muito fã disso aqui. Gostei desse revestimento aqui, gostei desse design com essa dupla Corcovia que faz menção ao Mustang de primeira geração. E também vale destacar o som da Bang & Olufsen aqui. Só no meu campo de visão eu estou vendo 7 falantes. Esse central aqui, um na coluna e 2 aqui na porta. Então tem um controle de médios, de graves, agudos muito bom. Não fica aquele som que é simplesmente gordo e cheio de graves, não. Tem uma ambientação, tem uma qualidade, uma nitidez sonora muito boa. Sistema de infotainment Ford Sync 3, correto, não tem nada de espetacular, não é uma tela muito grande, como vocês conseguem ver, mas faz bem o seu serviço. Senti falta só aqui de um lugar para você conseguir pôr o celular melhor, né? Você conecta ele por cabo aqui,
mas depois meio que você não tem ali um lugar onde uma gavetinha, alguma coisa onde você consiga apoiar melhor o telefone, né? Certo? Então como é que é o Mustang no conjunto dinâmico? Caras, a palavra aqui literalmente é conjunto. Esse é um carro, eu falei muito do motor, obra de arte, vocês estão escutando, sentindo, mas o conjunto significa que esse carro aqui tem uma capacidade de contorno, de curva e comunicabilidade tão grande quanto o que a gente tem na entrega do motor. Então é um absurdo, pessoal. A gente está aqui, tem um acelerômetro aqui, 1,26G de aceleração lateral num teste realizado aqui nessa rodovia. Então, isso dá só uma pequena ideia para vocês do que esse carro pode fazer na pista. É uma coisa muito legal, é um baita de um conjunto. Ele usa muito, realmente, todo o potencial dos pneus, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E é um conjunto que não é leve, e eu não gosto disso na esmagadora maioria dos esportivos que a gente tem hoje no mercado, né? 1.750 quilos aqui sem o motorista, né? Tá exatamente na faixa de peso do M3 e do C63 das gerações atuais, mas como ele consegue entregar esse equilíbrio dinâmico com essa massa, essa fidelidade canina na dianteira e uma traseira que se apresenta também ajudada pela entrega progressiva desse motor Coyote em relação ao torque, deixa a experiência de pilotagem muito, mas muito prazerosa. E outro ponto que eu gostaria de destacar aqui positivamente é o trabalho dos amortecedores MagneRide, né? A gente tem carga variável aqui, então agora eu estou nesse modo mais esportivo, que eles chamam de modo pista, mas uma diferença muito grande do modo normal, onde você vai ter uma movimentação maior de carroceria. Então, se você quer avaliar e conhecer melhor esse carro, você realmente precisa experimentar esses modos dinâmicos, porque ele vai alterar não só o mapa de câmbio, que fica bem mais chucro de acelerador, mas também essa questão do comportamento dos amortecedores. Então, falando de Mach 1, a gente, como eu falei na apresentação técnica, a gente tem aqui um conjunto de barras estabilizadoras mais firmes, especialmente na traseira, que deixa o comportamento dinâmico mais neutro, molas mais firmes, mas se você utilizar aqui o modo adequado, você vai experimentar realmente o máximo do potencial que esse conjunto aqui tem para oferecer. Então é isso que é muito legal, a forma como tudo funciona juntinho aqui no Mach 1. Não é só um baita do motor, aí falta freio, ou é um carro de respostas meio vagas. Então é uma coisa muito legal. Não vai ter, lógico, resposta de direção, a comunicabilidade de um 911, você não deve esperar isso, seria muita pretensão, mas literalmente esse carro aqui está jogando sim na mesma liga aí dos grandes medalhões alemães. Por isso a gente faz essa brincadeira aí respeitosa, é verdade, com esses carros que são ícones, né? M3, C63, porque em termos de comportamento dinâmico, comunicabilidade e experiência ao volante, até em alguns elementos ele é até melhor, porque o motor aspirado, que era justamente a excelência do C63, por exemplo, isso já está no passado, e aqui a gente segue com evolução técnica. Então, gostei bastante. E aí, pessoal, como é que é então guiar um carro equipado com esses pneus Sport Contact Set? Aqui a gente está falando de um conjunto, como eu falei, que já tem um equilíbrio dinâmico excelente. E você ter um pneu desse permite que você extraia o máximo desse conjunto. Uma coisa que eu gostei muito em termos de resposta dinâmica desses pneus é o seguinte: a curva você faz em um tempo só, você não precisa daquela chamadinha no volante que você aponta a roda e depois que os pneus calçam a aderência, vamos dizer assim, né? Isso por quê? Porque esse é um pneu muito bem estruturado. Lembra aqueles bloquinhos que eu mostrei para vocês que estruturam a parte externa e os ombros também com aqueles blocos mais inteiriços, né? Aumentando a área de contato? Tudo isso deixa um pneu muito, mas muito responsivo. Então é um pneu que tem uma comunicação franca. Você não precisa ficar esperando
ele agarra, você simplesmente conduz o carro para dentro da curva e você já tem toda a aderência que você quer. Então isso é um ponto muito positivo, bem interessante mesmo. O composto desse pneu também é bastante especial, né? A Continental chama de Black Chili. Ele é desenvolvido em Korbach, onde eles desenvolvem também os pneus de competição de bikes e também a linha Ultra High Performance, justamente como é o caso desse pneu aqui. E ele não só desenvolvido, como é somente fabricado lá. Então é um segredo de estado da Continental. Esse pneu aqui, sendo da linha Ultra High Performance, as medidas são do aro 18 ao 23. Então é para carros como esse aqui, Mustang, Camaro, linha AMG, BMW M, Mercedes AMG, Audi RS, enfim, Porsche, né? Então são todas essas linhas de veículos, sejam eles cupês esportivos como esse aqui, sejam SUVs com uma pegada mais esportiva, lembrando que você também pode fazer a escolha aftermarket, ou seja, se o seu veículo não veio com esses pneus originalmente, nada impede de você experimentar exatamente o que eu estou passando aqui com esses pneus aqui na Estrada dos Romeiros. Provocações e brincadeiras à parte, a gente sabe que quem tem um carro alemão no coração dificilmente vai enxergar esse carro aqui com certa seriedade, né? E tem opções muito legais na BMW, na Audi, na Mercedes, só que boa parte delas não estão aqui no nosso mercado. Vou dar dois exemplos: RS3 dessa última geração e M2, pelo menos por enquanto, não tem sinal deles. Com a produção mexicana do M2 dessa nova geração, é bem provável que ele venha para cá para o Brasil, quem sabe até no segundo semestre. Dificilmente vai estar na faixa de 560 mil desse carro aqui, seguramente aí pelo menos 100 mil reais a mais. Um carro sem dúvida nenhuma muito interessante. Essas são as duas opções que eu viria com carinho, vamos dizer assim, em relação a esse carro aqui, embora num ticket mais alto do que o Mach-1. Agora, é lógico que no mercado de usados você vai encontrar muitas opções, né? Vou dar alguns exemplos aqui. A Mercedes C63 W205, já facelift, vai estar nessa faixa, né? Você vai conseguir encontrar um bom carro. Se você quiser um 911, provavelmente você vai ter que ficar com 991.1, faz aspirada, muito romântico, muito legal, até com uma certa defasagem de mercado em relação ao 991.2 que todo mundo quer, né? Então talvez seja até uma oportunidade interessante, né? Você também vai conseguir encontrar o M2 Competition aí com 2 a 3 anos de uso, todos carros interessantíssimos. O que eu gosto muito do Mustang é que esse carro realmente segue aquela receita que os alemães tiveram de abrir mão em nome do downsizing. Eu tenho certeza que o C63 e o M3 seguiriam por um caminho muito parecido com esse se eles não tivessem abrido mão dos motores V8 aspirados, giradores, para assumir motores 6 cilindros ou até 4 cilindros, no caso do C63 W206 com turbo. Existe algo que é muito específico e único de você ter um motor de grande deslocamento girador. Só quem guiou um C63, por exemplo, um W204, sabe bem do que eu estou falando, ou um M3 E92 que eu falei na introdução. Existe sim um sabor que é muito especial nesse carro, uma vez que você se desvencilha desse preconceito e guia. E tem uma coisa que eu acho ainda mais interessante: robustez construtiva. A gente sabe o quão sensíveis alguns desses carros alemães são e o quão relapsos alguns dos donos desses carros, cuja manutenção é mais cara do que isso aqui, também são. O que deixa muito importante essa questão de você ter aí um bom consultor ou muito conhecimento aplicado para fazer uma inspeção detalhada do carro antes de você comprar um alemão esportivo usado. Este carro aqui não. Peça você encontra no mercado aftermarket dos Estados Unidos a rodo. É um motor de produção convencional, tipo F-150. Isso que é muito legal, é um carro que você pode curtir, acelerar sem medo e ter uma experiência dinâmica vívida, simplesmente memorável. É um carro que eu gostei muito de ter avaliado. Pena que não tem a opção de câmbio manual aqui no Brasil, que aí a experiência estaria completa mesmo. Para o carro ficar sensacional mesmo, eu tiraria aí uns 100 a 150 quilos dele e o entre-eixos e as dimensões gerais, de forma geral, é de 5 a 10 centímetros a menos.
Um carro mais compacto, mais conciso, com essa mesma filosofia e esse motor, seria um carro ainda mais matador. Mas, para a configuração que está, já está de ótimo tamanho.